Você já parou para pensar em como a fé pode transformar completamente a sua vida? A fé é mais do que acreditar em algo invisível ou inalcançável. Ela é a força motriz que nos faz avançar, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz que é impossível. No mundo de hoje, cercados por incertezas, crises e desafios constantes, a fé é a âncora que nos mantém firmes. Mas afinal, o que é fé? De onde ela vem? E como podemos cultivá-la em nossa vida diária? A Bíblia nos oferece uma riqueza de ensinamentos sobre a fé. Em Hebreus 11:1, encontramos a definição clássica. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo nos dá a essência da fé. Ela nos conecta ao que ainda não podemos ver com nossos olhos físicos, mas que sabemos ser real em nosso coração. A fé vai além da lógica e do raciocínio humano. Ela nos transporta para uma dimensão espiritual onde o impossível se torna possível. A fé não é apenas um sentimento ou uma ideia abstrata. Ela é uma certeza firme e uma convicção profunda que nos impulsiona a agir, mesmo quando não temos todas as respostas. Um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é Abraão. Em Gênesis 12, do 1 ao 4, Deus chama Abraão para deixar sua terra e seguir para um lugar que ele ainda iria mostrar. Imagine o que isso significou para Abraão, deixar tudo para trás, com apenas uma promessa divina como guia. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus 11:8. Abraão nos ensina que a fé envolve obediência. Muitas vezes Deus nos pede para dar passos de fé sem nos revelar todo o caminho. Ele nos dá uma promessa e cabe a nós confiar em seu plano. Abraão confiou mesmo sem ver e foi recompensado por isso, se tornando o pai de muitas nações. Todos nós enfrentamos momentos de crise. Quando parece que nossas forças estão esgotadas e não há esperança, é exatamente nessas horas que a fé pode brilhar com mais intensidade. Um exemplo poderoso é o de Jó. Era um homem íntegro, temente a Deus, mas perdeu tudo, seus filhos, sua saúde, suas posses. Apesar de toda a dor, ele nunca perdeu a sua fé. Jó 13:15 registra suas palavras corajosas. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é uma demonstração radical de confiança em Deus, mesmo em meio ao sofrimento mais profundo. A história de Jó nos ensina que a fé não é dependente da circunstância. Nossa fé em Deus não deve ser condicionada aos nossos sucessos ou fracassos. Ela deve ser inabalável, independentemente do que estamos enfrentando. Quando temos fé, acreditamos que mesmo nas situações mais difíceis, Deus está no controle e trabalha para o nosso bem. Jesus é a fé. Os evangelhos estão repletos de exemplos de pessoas cuja fé em Jesus levou à transformação completa de suas vidas. Um desses exemplos é o da mulher com fluxo de sangue. Em Mateus 9:20 e 22, ela havia sofrido por 12 anos e em meio à multidão acreditou que se apenas tocasse na borda do manto de Jesus seria curada. E foi isso que aconteceu. Jesus virou-se para ela e disse: "Filha, tenha ânimo, a sua fé a curou." Essa passagem nos ensina algo profundo sobre a fé. Ela não depende de grandes gestos ou rituais complicados. A fé verdadeira, mesmo que pequena, pode trazer cura, libertação e transformação. Jesus sempre respondia à fé das pessoas. Outro exemplo está em Marcos 10:46-52. Quando Bartimeu, um homem cego, clama a Jesus pedindo para ser curado, mesmo diante da multidão que tentava silenciá-lo, Bartimeu continuou gritando. E Jesus, tocando por sua fé persistente, o curou, dizendo: "Vá, a sua fé o curou." Esses relatos bíblicos demonstram que Jesus valoriza e responde à fé genuína. Não importa como insignificante ou desesperadora a nossa situação possa parecer, quando nos aproximamos de Deus com fé, Ele nos ouve e age em nosso favor. A fé, no entanto, não deve ser passiva. Em Tiago 2,17, lemos que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso não significa que somos salvos pelas obras, mas que a fé verdadeira gera ação. Quando acreditamos genuinamente em Deus e em suas promessas, isso se reflete em nosso comportamento, em nossas escolhas e em como tratamos os outros. No caso de Noé,
Sua fé foi acompanhada por obras. Quando ele construiu a arca, mesmo sem nunca ter visto uma inundação antes, em Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e preparou a arca para a salvação da sua família. A fé de Noé foi ativa, movida pela obediência a Deus, mesmo quando a lógica humana dizia o contrário. Assim, precisamos refletir. Nossa fé está acompanhada de ações? Estamos vivendo de maneira que demonstre nossa confiança em Deus ou nossas atitudes revelam o contrário? A fé verdadeira nos leva a agir e a caminhar em direção àquilo que cremos, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. Como podemos fortalecer nossa fé? Romanos 10:17 nos dá a resposta. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais nossa fé cresce. A Bíblia está repleta de promessas, histórias de fé e orientações divinas que nos ajudam a nutrir e fortalecer nossa confiança em Deus. A oração também é uma ferramenta essencial para o crescimento da fé. Em Marcos 9:24, um homem chama Jesus dizendo: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Muitas vezes, mesmo crendo, ainda lutamos com dúvidas, mas ao nos aproximarmos de Deus em oração, pedindo que Ele fortaleça nossa fé, Ele nos atende e nos ajuda a superar qualquer barreira da incredulidade. Jesus nos ensina que a fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, pode realizar grandes coisas. Em Mateus 17:20 ele diz: se tiveres fé, como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Isso significa que não precisamos de uma fé gigantesca. Precisamos apenas de uma fé verdadeira, pura e sincera. Os montes. Em nossas vidas pode ser diversos problemas financeiros, dificuldade nos relacionamentos, desafio de saúde. Mas Jesus nos garante que a fé pode movê-los. Quando confiamos em Deus e em seu poder, não há obstáculo grande demais que Ele não possa remover. A fé é um presente de Deus, mas também é algo que precisamos cultivar diariamente. Assim como uma planta precisa de água e sol para crescer, nossa fé precisa ser alimentada pela palavra de Deus, pela oração e pela confiança em suas promessas. Vivemos em um mundo que constantemente desafia nossa fé. As dificuldades, dúvidas e frustrações podem nos fazer questionar se realmente vale a pena confiar em Deus. No entanto, a Bíblia nos lembra repetidamente que aqueles que colocam sua fé em Deus nunca serão decepcionados. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Que possamos, como Abraão, Jó, Noé e tantos outros heróis da fé, confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Que nossa fé nos mova a agir e perseverar e acreditar que, com Deus, todas as coisas são possíveis, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Coríntios 5:7. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, ouça, Senhor Deus, as nossas súplicas e pedimos, aumente a nossa fé. Pedimos, Pai, perdão por tudo que fazemos, pela nossa incredulidade que às vezes entra em nossos corações. Mas cremos que o Senhor é eterno, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus que nos supre e nos dá um dia maravilhoso. Consagramos a Ti esse dia. Pedimos cura, Pai, e provisão dos céus. Abençoe cada pessoa, cada lar que está aqui nessa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.